A Rita pergunta também, a menopausa pode instigar o infarto? Sim, os hormônios sexuais femininos são protetores da mulher. Quando se compara a mulher com o homem começa a aumentar a sua taxa de infarto, principalmente aos 50 anos, a passo que a mulher, principalmente aos 65 anos. Então já é sabido que os hormônios sexuais femininos são protetores do miocárdio e que a taxa de infarto aumenta de forma brutal após a menopausa. Tá? Então a menopausa é um fator de risco para a mulher, sim. Aí na sequência ela pergunta, a reposição hormonal ajudaria então a evitar infarto? Isso é uma grande polêmica dentro da cardiologia. Antigamente acreditava-se que a reposição hormonal pudesse ter um efeito protetor no sentido de evitar um infarto agudo do miocárdio. Diversos estudos falharam em mostrar esse efeito protetor, de tal forma que hoje em dia, paciente que tem risco coronariano, nós não incentivamos a reposição de terapia hormonal. E paciente que faz uso da reposição de terapia hormonal e tem um infarto, deve ser retirado essa terapia de reposição hormonal. Ao passo que hoje em dia a terapia de reposição hormonal é indicada principalmente para os sintomas da menopausa, como os fogachos, né, e osteoporose. Mas em termos de proteção cardiovascular, não existe uma proteção cardiovascular com a terapia de reposição hormonal. Muito pelo contrário, nos pacientes que têm infarto deve-se retirar a terapia de reposição hormonal. Muito interessante isso, é um bom detalhe, viu? Não, a reposição hormonal é boa para os sintomas boa da para os menopausa, sintomas. mas não para a necessariamente parte cardiovascular, não. Negativo. Muito bem. Bom. Temos mais um tempinho? Não, acho que agora. Tá ok. Então, pessoal que queira aí entrar em contato com o Dr. Henrique, ele é assistente da Universidade de São Paulo, da USP, do Hospital da USP. O telefone para contato anotem aí, pega a canetinha, 3675 2629. 3675 2629. Se vocês não conseguirem anotar, entre em contato com a gente, que passaremos o telefone para vocês. E o e-mail, doutor Henrique? Sim, o meu e-mail é henriquestaniak, staniak, Então, Henrique, stanik@ig.com.br. Então, os internautas que queiram entrar em contato, está agendando horário, esclarecer dúvidas, sintam-se à vontade. O doutor Henrique é essa maravilha de pessoas que vocês acabaram de conhecer e está aí disposto a auxiliá-los naquilo que for preciso e encaminhá-los também. E eu queria acrescentar, Maria, que devido ao excesso que teve aí, o estouro que deu, que bombou, nesse intervalinho que teve aqui, nós interagimos e o doutor Henrique se colocou à nossa disposição, não é isso, doutor? Sim, eu posso voltar numa segunda entrevista e podemos numa segunda, terceira, quarta, quinta. Claro. É porque muitos internautas aqui ficaram realmente sem respostas, né? Sim, podemos ter uma segunda, uma terceira, uma quarta entrevista sem problema. Internautas, fiquem ligados, nas próximas ocasiões, o doutor Henrique estará aqui conosco, trazendo mais informações e tirando as vossas dúvidas. Agendaremos e passaremos anteriormente informação para vocês. Tem mamãe, papai, vovó aí com problema cardiológico, um filho talvez com problema e que precisa de um apoio, de um respaldo. Então pergunta para quem entende, para quem está disposto a esclarecer. Vamos para um pequeno intervalo, mas... eu gostaria antes que o doutor se despedisse, Maria, por favor. Bom, foi um prazer, espero ter respondido a algumas dúvidas e tem meu telefone, meu e-mail e espero voltar aqui no programa e continuar esse papo cardiológico. Boa noite. Com certeza o senhor virá novamente, o senhor já está intimado. Mesmo porque esse programa é um programa de utilidade pública e a sua disposição, a sua atenção, o seu carinho que você dispensou a esse nosso povo brasileiro que é tão carente, eu tenho certeza que o senhor não se negará em hipótese alguma de estar aqui conosco várias vezes futuras. Com certeza. Nós tratamos os problemas de coração, mas coração a nível sentimental, e o doutor Henrique é especialista no coração físico. Então tem suporte aí adoidado para estar tratando desse coraçãozinho. Fiquem conosco, não saia daí. Estaremos de volta rapidinho. Olá, estamos de volta com o programa Os Três Místicos. Dr. Henrique já acabou de sair,
Mas chegaram algumas perguntas aí dos internautas para a área de saúde, mais especificamente sobre obesidade. E como nos programas anteriores nós falamos sobre bulimia, anorexia, então vamos abordar aí para vocês sobre a obesidade, mas no sentido mais psíquico da situação, né? Não somos médicos. Abordagem mais terapêutica, né? Mais terapêutica, exatamente. Elisângela de Santo Amaro pergunta qual a causa da obesidade? As causas da obesidade são muitas, para vocês entenderem mais ou menos. Pode ser por herança genética, sendo a predisposição, pode ser por doenças endócrinas, como o doutor falou, a parte da tireoide, pode ser fatores psicológicos, como a compulsão, comer compulsivamente. Diga-se de passagem, 30% dos obesos é por comer compulsivamente. É um toque emocional, é da parte emocional, é comer compulsivamente. 30%, como eu já disse, dos obesos é por fator emocional, fator psicológico, certo? Hábitos alimentares inadequados, aquele fast food, aquela comidinha rapidinha tal, e come fora de horário, não tem controle para se comer, come a qualquer hora. E a vida sedentária também contribui muito. Um exemplo disso, que todo mundo tem aquele seu famoso controlinho remoto. Ninguém levanta mais para apagar a luz, ninguém levanta mais para trocar o canal de TV, ninguém levanta mais para trocar o CD, é tudo na base do botãozinho, do controle remoto. Isso faz com que a pessoa fique sedentária. E é uma causa da obesidade, Maria. Alfredo, não diz de onde é o bairro, pergunta quais os riscos da obesidade? Isso é uma pergunta muito interessante, muito importante. Hoje, a obesidade já é considerada um problema de saúde pública. Para vocês terem ideia, a obesidade hoje já está em risco maior do que a desnutrição. Existe mais risco sobre a obesidade, existem mais pessoas obesas em risco de obesidade do que desnutridas, sobre a desnutrição. E o que causa a obesidade? Como o doutor também explicou anteriormente no bloco anterior. Diabetes, hipertensão, infarte, apneia, artrite, problemas musculares e nas articulações, cálculos biliares e o colesterol, como o doutor também comentou no bloco anterior, o colesterol ruim elevado.